Olá, amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Saudações de outro amigo vascaíno. Aqui está um pouquinho frio, eu estou de uma camisa de manga, está um pouquinho frio. Não muito, mas está um pouquinho. O sol está querendo sair, está bem fraco. Tá bom? Então, vamos falar o que interessa. Hoje, nós vascaínos não podemos esquecer que às 21h30, lá em Bacaxá, Saquarema, região litorânea aqui do Rio de Janeiro, eu estou sempre lá. Agora não fui por causa da pandemia, né? Mas quando passar a pandemia eu vou começar a frequentar novamente. Eu estou sempre em Maricá, Bacaxá, Saquarema, Araruama, estou sempre na região do Lago. Então, o Vasco joga hoje lá em Saquarema e 9h30 da noite. Esperamos que o Vasco faça um bom jogo e que ganhe o jogo e bem, tá bom? O jogo é fora, o campo lá não é grande coisa, mas dá para jogar. Que vai ser o campo, quando é bom, ele é bom para os dois times. Quando é ruim para os dois times. Então não tem como chorar. E o Vasco vai ter uma série de mudanças no clube, no time. O goleiro talvez seja o mesmo, mas o Castan não volta. Esse Hernando, que para mim não tem crédito nenhum, talvez ele jogue. Então o Marquinhos Gabriel não retorna. Morato passa a ser sacado do time. Andrei vai ser sacado do time. Matias Galazzo vai ser sacado do time. Parece que o Daniel Peck vai ser sacado do time. Então, creio que vai ter umas 5 mudanças mais ou menos. E aquele Daniel Amorim, ele não poderá jogar o jogo de hoje porque ele já jogou pela Tombense, então ele não pode jogar. Mas também não faz muita diferença não. Então o que acontece? O Vasco vai jogar logo mais e a equipe do Vasco, ela vai ser mais ou menos assim: Vanderlei, Léo Matos e Zeca na outra lateral. O miolo de zaga está a dúvida. Deve ser o Hernando com Ricardo Graça ou o Miranda, um dos dois. Um dos dois. Na linha de frente, no lugar do Andrei, deve entrar o Rômulo. No lugar de Matias Galazzo vai entrar o Sarrafiore. E vai entrar talvez o Léo Jabbar. Na frente vai ser o... Não sei se vai ser Figueiredo. Eu sei que vai entrar, parece o Juninho. Parece que entra Juninho, Figueiredo e o Cano. Então, a gente vai ter uma mexida grande no time, tá? Então, o Vasco tem que ganhar, porque o Vasco, o Vasco parece, se eu não me engano, a premiação desse terceiro, teve a primeira etapa, o Vasco venceu, teve a segunda etapa, o Vasco venceu, agora tem a terceira. Essa terceira, se eu não me engano, parece que é 2.700.000, 2.800.000. O Vasco ou o Boa Vista, um dos dois, irão receber esse dinheiro com a classificação. Hoje é o primeiro jogo, semana que vem tem o segundo jogo, então aí vai quem ganhar, quem for classificado recebe esse dinheiro. Eu não tenho certeza, parece que é 2.700.000. É uma grana muito boa, né, cara? Dá para pagar muita coisa. Então o time do Vasco é esse, com as mudanças todas que o Vasco vai fazer. O Marcelo Cabo está com os dias dele contados também, né, que já está meio na balança, não sabe se sobe ou se desce, né? Se ele perder mais um, se ele for perder mais um jogo, eu acho que ele cai, sabe? Aí, se caso ele cair, tem que voltar ao Luxemburgo, que é muito melhor que ele. Ou então pegar o Renato, um dos dois, mas Renato vai querer ganhar, ele quer ganhar ele não quer ganhar menos de 1 milhão. Então, o Vasco, ele está na corda bamba. Marcelo Cabo ele tá na corda bamba. Eu acho ele jogador muito pequenininho. Ele não é um técnico sem expressão. Parece que ele não tem voz. Eu acho que o técnico ele tem que ter voz de comando, sabe? E Marcelo Pato parece que não tem. Eu acho que o técnico, eu nunca fui técnico de futebol e nem pretendo ser pela idade que eu tenho, né? Então eu acho que ele deve ser assim o técnico. Na hora de brincar, todo mundo é uma criança. Vão brincar à vontade.
Aí um jogador, ali na hora da brincadeira, tudo muda. Ali na hora da brincadeira não é jogador, não é técnico, é todo mundo igual. Então, para brincar, fazer gozação, um ou outro, tudo bem, beleza. Na hora de falar sério, cada um tem que respeitar o superior. Os jogadores, não tem nenhum melhor do que o outro igual. O técnico, ele não é dizer que ele é o melhor, ele é o comandante. Então a pessoa tem que respeitar o comandante, a hierarquia. Então o que acontece? O jogador obedece, ele respeita, ele obedece o treinador como comandante, o treinador também tem o diretor de esporte, tem o presidente do clube, vice-presidente, então é uma hierarquia. Então o que acontece? Na hora de falar sério, tem que ter voz de comando, mas eu acho que o Marcelo Cabo não tem voz de comando. Então você vê os outros técnicos, ele na beira do campo, ele tem aquele comando, ele fala isso, aquilo, gesticula, e fora mesmo em treinamento, nos treinos, ele é meio água morna, sabe? Ele não tem, assim, ele é uma água morna quase fria, então não fica bem, não fica legal. Então os jogadores parece que não confiam muito nele, sei lá, é difícil a gente entender coisa. Então, o Vasco joga hoje contra o Boa Vista pela Série B, pela Copa do Brasil. E domingo, o Vasco joga pela Série B contra a Ponte Preta. A Ponte Preta é um clube que não está bem. Vamos ver se o Vasco ganha. Né? Vamos ver se o Vasco ganha a Ponte Preta, porque aí já o Vasco já perdeu o primeiro jogo da Série B. Perdeu o segundo, fica ruim pra caramba. Então, vamos ver como é que fica, se o Vasco vai vencer. O primeiro pensamento é hoje, é vencer o jogo de hoje. Esquecer a Ponte Preta. A Ponte Preta tem, né, hoje é terça-feira, até domingo tem bastante dias. Então, o que acontece? Para treinar, né? Então o Vasco faz o quê? Pensa no jogo de hoje, partir para cima para ganhar o jogo e ganhar bem. Domingo é outro campeonato. Que o Vasco hoje vai entrar por um campeonato, domingo por outro campeonato. Então, quer dizer que são duas coisas distintas. Então ele tem que correr atrás dos dois. E jogar para poder vencer os dois, tá? Então, não deve pensar nem em empate. Jogar que nem jogou contra o Operário, que o Vasco entrou em campo para perder o jogo, ele não entrou nem para empatar, ele entrou para perder. Então, parece que já está até combinado, todo mundo joga mal. Quando o Léo Matos chega a aparecer, é porque o restante, né, não entrou em campo. Então, amigos, fica assim. Vamos torcer logo mais para que o Vasco vença. E amanhã a gente faz um vídeo. Hoje eu não vou poder fazer o vídeo após o jogo, mas amanhã, na parte da manhã, eu faço um vídeo. A gente fala sobre o jogo, a gente comenta, beleza. Brevemente eu estarei fazendo também um vídeo ao vivo. Então aí vou querer a participação de todos vocês interagindo comigo, tá bom? Então, ó, fica com Deus, abração, ó. E até o próximo vídeo. Não esqueça de uma coisa. Vocês dão o like, se inscrever no meu canal, apertar o sininho das notificações e também ir lá no comentário e colocar coisas positivas ou negativas. Beleza? Então, ó, fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.